Esse dia eu tava passando no Twitter e vi essa fala aqui do seu Zé Disseu. Vamos ouvi-lo. A sucessão já começou, né? A eleição está sendo antecipada. Há muitas dúvidas, pelo menos da minha parte, que eles queiram mesmo anistia para Jair Bolsonaro. Acho que é um pouco de jogo de cena. Há uma névoa. Porque eles querem o Tarcísio Freitas como candidato. O mercado quer. E a União Brasil e o PP quer. O próprio PL, pelo menos uma parte. Eu não vejo que a anistia seja um objetivo com relação a tornar elegível o Bolsonaro. Vamos supor que o Bolsonaro se torne elegível. Um candidato que é direita brasileira, não o bolsonarismo. E o mercado, o empresariado, quer. Não. Eles dizem que quem derrota o Lula, isso tem que ser provado, é o Tarcísio Freitas, nosso governador aqui em São Paulo. Até o Disseu falando, né? Essa turma aí não quer anistia pra Bolsonaro, não quer nada. O mercado escolheu. O mercado quer o cadeirudo. Enquanto Eduardo disse que, cara, a gente tem que trazer mais apoio pra gente bater de frente com o sistema, e essa linda direita liberal quer se unir ao sistema, você vai olhar pro Disseu, né? Disseu vai comandar o programa do PT com o desafio de mudar a cara do partido e apontar para o pós-Lula. Mas apontar para o pós-Lula não é dar uma guinada pra, enfim, né? Deixar de ser o que o movimento meio que é. Se bem que o PT, a gente sabe que o PT sempre foi sistema, né? É realmente um teatro. Aos que propõem o enterro da bandeira socialista para o PT iniciar um novo ciclo, Disseu avisa que isso não vai ocorrer. O PT é um partido de esquerda e socialista, não de centro. Precisamos nos renovar, ler o mundo atual, as mudanças no trabalho, a questão climática e a realidade geopolítica, mas não podemos perder a nossa natureza. Vamos mudar sem mudar de lado. Disseu não tem vergonha de bater no peito e falar, eu sou de esquerda. Agora, a maioria, para ser aceito, não, eu sou de centro-direita. Eu sou de centro-direita. E Eduardo Bolsonaro comenta aí sobre o cenário político-eleitoral. Falou algumas coisas que eu acho que são relevantes. Veja só. Meus amigos, esse primeiro turno da eleição chilena é um baita recado para a eleição do Brasil do ano que vem. Se a gente olhar para a América Latina, por exemplo, a Argentina, você acha que a imprensa tratava o Milei como um moderado ou como um radical? A mesma coisa acontece com o assento no cast. O Jair Bolsonaro não precisa nem falar para vocês, né? E se a gente for para a Europa, ainda tem vários outros recados. O Chega, que não tinha representação no Parlamento Europeu, agora tem 2 cadeiras. O Vox, partido da Espanha, verdadeiramente de direita, dobrou o número de eurodeputados. E assim vários outros países. A Hungria nem se fala. A Alemanha agora tem um chanceler, mais à direita. Dentre outros, a França, né? A ascensão da França, da Marine Le Pen, inclusive está forçando a situação da França a colocar ela na cadeia, tentando tirar ela das próximas eleições francesas. Nos Estados Unidos tem o Trump, a mesma coisa. Então o que acontece? O Brasil vai dar uma guinada à direita. O que o sistema está tentando fazer é se esquivar para não deixar alguém tão alinhado com o Bolsonaro chegar ao poder. Seja o Bolsonaro, né, que está agora encarcerado, tem a minha situação, que agora acelera o meu processo por um crime fantasioso de coação, se expondo ao ridículo à Suprema Corte, de aprovar um processo sem pé nem cabeça contra mim, e se você colocar tudo isso no mesmo pacote, você vai perceber que não tem como uma candidatura de direita, verdadeiramente de direita, ir adiante sem o apoio do Jair Bolsonaro, que já começa em qualquer pesquisa com mais de 40% dos votos. Então, se forem se aventurar de querer colocar alguém pintado fantasiosamente de direita para concorrer sem o apoio de Bolsonaro, pode ter certeza, isso vai abrir um flanco imenso para vir alguém de última hora e surfar essa onda. Tal qual aconteceu em São Paulo, na eleição da prefeitura. Esse vácuo foi preenchido lá pelo Marçal. Então, meus caros, a gente tem que apoiar aqueles que verdadeiramente representam os nossos valores. E se optar, né, se for mantida a prisão de Bolsonaro, e se o sistema brasileiro quiser optar por um caminho igual da Venezuela, que em cima da eleição deixou a Maria Corina Machado inelegível durante 15 anos, ou ainda seguir o caminho da Nicarágua, que é o que mais parece com o Brasil, né, prendendo os opositores presidenciáveis que possam bater de frente com esse sistema e colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar, lamento dizer, mas tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. O Brasil está correndo um sério risco de, a seguir por um caminho ditatorial, não ter as eleições reconhecidas. Se isso se verificar, meus caros, vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa Moraes era de apenas 50%. Porque se isso acontecer, isso vai demonstrar o quê? Uma degeneração das instituições brasileiras. Uma queda da democracia brasileira. Tão visível e tão clara que não vai ser só os Estados Unidos que vai se posicionar dessa maneira, podem ter certeza. Mas outros países podem seguir este exemplo. Que Deus abençoe o Brasil, que nós consigamos aprovar a anistia e ter uma eleição livre com ampla participação da oposição. E não sendo vítimas não só do sistema, mas dos ditos moderados, que estão adorando assistir o Jair Bolsonaro sendo tirado da corrida presidencial. Porque sabe que não é só sobre o Bolsonaro, é sobre a bancada que o Bolsonaro pode eleger no Congresso também. Um abraço, fiquem com Deus. Aí, né? Os moderados. Aí fala deles. O Gil Diniz é aquele cara que vocês conhecem, o carteiro reaça, que não é da tropa moderada, é da tropa da direita. Ele não é de centro-direita. Saída de deputado para a TCE de São Paulo racha PL por vaga de liderança na Lespe. Ainda fala assim, ó, eu nunca ouvi falar em Alex Madureira, mas já ouvi falar do Gil Diniz. Já ouvi muito, né? Adivinha quem Valdemar determinou os deputados do PL de São Paulo que eles deveriam votar para ser o nosso novo líder da Lespe? Eu sigo repetindo, vocês não estão levando a sério. Valdemar vai implodir o bolsonarismo e, consequentemente, o Bolsonaro, enquanto faz o Jair de refém. Junto com Duda Lima, né? E tá ali, ó, de um lado, o grupo influenciado por Valdemar, chamado de PL Raiz, apoiou o nome do deputado Alex Madureira para a liderança da sigla no Legislativo Paulista. Na outra ponta, o deputado Gil Diniz, que iniciou a carreira política como assessor do Eduardo, contou com o apoio da maior parte dos bolsonaristas da Lespe, no entanto, foi derrotado na briga interna. Nos bastidores, bolsonaristas dizem que Valdemar atuou para deixar claro que Madureira é o candidato do partido. Ele foi o nome favorito do presidente da Lespe, André do Prado, que é pupilo de Valdemar, tendo indicado Madureira para ser relator do orçamento de 26, função que ocupa pela terceira vez consecutiva.
Isso porque é ainda o partido. Aqui não é nem os moderados, os governadores democráticos da centro-direita.